começar aqui, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é João Paulo Hecker, eu estou aqui para conversar com vocês sobre arbitragem e negociação como meios alternativos de soluções de controvérsia. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou coordenador do curso de pós-graduação em Direito do IBMEC São Paulo. E o IBMEC São Paulo está em São Paulo desde 2017, com graduação em Direito, Administração e Economia, também nos cursos de pós-graduação em Gestão e Direito. E no que se refere aos cursos de pós-graduação em Direito, nós temos dois cursos. O primeiro, que é o LLM em Direito Empresarial, que vocês podem acessar no browser do computador de vocês, na ibmec.br/sp. Entre na aba pós-graduação e escolham lá LLM. Vocês vão ter todas as informações do curso, as disciplinas, a carga horária, toda a sistemática, a metodologia que a gente vai estar usando. E nós temos também o curso de pós-graduação em Direito Corporativo, que a gente está lançando agora esse ano de 2018, também disponível lá no ibmec.br/sp, pós-graduação, procurem lá pós-graduação em Direito Corporativo. Todo o conteúdo programático, todas as metodologias que a gente está usando e também as disciplinas vão estar lá disponíveis para vocês acessarem e entenderem um pouco mais desses cursos. Se houver interesse, entre em contato conosco na nossa página, no Facebook, na nossa página no Instagram ou no próprio site, e agende uma conversa comigo e a gente bate um papo sobre os cursos. Tá ok? Mas, entrando no tema propriamente dito, aqui de arbitragem e negociação, a gente precisa entender que eles estão dentro de um contexto novo, né? A gente está no momento de transição dentro de todas as discussões do Poder Judiciário, de todas as discussões dentro da atividade da advocacia, a gente está no momento de transição. Mesmo considerando que agora, recentemente, em 2015, foi editado um novo Código de Processo Civil, disciplinando regras processuais novas dos processos judiciais, cíveis e comerciais aqui do Brasil, a gente tem um movimento que busca diminuir a litigiosidade do brasileiro. Né? O brasileiro litiga demais. Né? Todos os problemas comerciais, civis, de família, todos eles são jogados para o Poder Judiciário resolver. Não existe uma cultura no Brasil da autocomposição. Ou seja, não existe no Brasil a cultura de que as partes podem resolver os seus próprios problemas. Havendo sempre uma pretensão resistida, havendo sempre um problema onde alguém se vê lesado nos seus direitos, essa pessoa sempre procura o judiciário, e lá no judiciário é que você vai buscar resolver esse seu problema. Não existe ainda, incutido na cabeça do brasileiro, culturalmente do brasileiro médio, aquela ideia de que você deve buscar a autocomposição. Estou falando isso em termos genéricos, né? Mas o fato é que esse momento de transição está existindo, o Brasil está deixando de lado um pouco essa questão da litigiosidade e partindo um pouco mais para o entendimento de que você pode resolver os seus problemas de um jeito autocompositivo, ou seja, sem buscar o judiciário, sem ter lá o juiz para dizer quem tem o direito ou não. Né? Enfim, nesse contexto todo, pensando agora também nos operadores do direito, que são os advogados, os juízes, promotores, delegados, todos aqueles que estão participando da aplicação do direito no Brasil, eles ainda estão muito permeados com a cultura da litigiosidade. Então, todos eles foram formados, né, as graduações deles nas faculdades, depois cursos que fizeram, muito provavelmente depois de saírem da faculdade, todos ainda fomentando litígio, ou seja, técnicas processuais, técnicas de litígios judiciais, a gente discutiu muito processo civil, muito ações judiciais, e muito pouco negociação, conciliação, técnicas de aproximação das partes e técnicas de autocomposição. Tá? Ainda se crê no Brasil que a solução mais adequada é, sim, a solução adjudicada, ou seja, aquela solução vinda do juiz, aquela solução que é colocada para as partes por uma terceira pessoa. E isso precisa ser deixado de lado. Por quê? O Poder Judiciário está abarrotado de processos. Hoje, se diz até que o Poder Judiciário está inviabilizado porque existem hoje mais de 100 milhões de processos no Brasil. Se a gente pensar que no último censo existem 200 milhões de pessoas no país, existe um processo para cada pessoa pensando que cada uma está de um lado, né, uma como autor e outra como réu. Ou seja, são muitos processos.
E a perspectiva é muito ruim também. O CNJ, a Conselho Nacional de Justiça, ele tem colocado ano a ano, desde 2014, desde 2013, desde 2012, enfim, ano a ano, uma taxa de congestionamento anual crescente. Ou seja, há muito mais processos novos ingressando no judiciário do que processos sendo encerrados por sentença. Ou seja, a tendência é que o número de processos só aumente nos próximos anos, né? E isso é reflexo dessa cultura de litigiosidade do brasileiro. Então, isso mostra que o brasileiro ainda acha que o Poder Judiciário é o último, é o porto seguro, é onde ele pode realmente resolver os seus problemas. Enfim, mas como eu estou mencionando para vocês, a gente está num momento de transição. E essa transição a gente pode ver por diversas formas. Tá? Primeira coisa é que a cultura do brasileiro está mudando. Se não por uma postura social, ou seja, das pessoas buscarem isso, pelo menos a gente vê por via legislativa. A gente sabe que a via legislativa não é a melhor forma de você mudar a cultura de qualquer nação. Mas existe um consenso geral, pelo menos com os operadores do direito que estão ligados aí à produção legislativa, de que a gente precisa dar um input, que a gente precisa iniciar esse trabalho, a gente precisa incentivar isso na sociedade. E a gente vê diversas sinais de que isso está sendo feito por via legislativa. Primeiro, não sei se vocês sabem, mas existe uma lei, que é a chamada Lei de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, que trata única e exclusivamente da mediação, inclusive mediação em âmbito da administração pública. O novo CPC, né, o Código de Processo Civil de 2015, também valoriza demais a autocomposição, colocando audiência prévia, botando a jurisprudência vinculante como forma de se impor às partes maior previsibilidade, prevê também os negócios jurídicos processuais, o artigo 190, 191 do CPC, com a flexibilização do procedimento, ou seja, colocando as partes para que, mesmo dentro do judiciário, possam flexibilizar esse procedimento e, quem sabe, buscar uma autocomposição. Os tribunais, aí, fala um pouco mais de São Paulo, existe no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo um programa de conciliação da justiça, e o próprio CNJ também organiza sessões, as semanas de conciliação, ou seja, os tribunais já estão se estruturando para dar um pouco mais de estrutura e de condições para que as partes, mesmo dentro de um âmbito litigioso, mesmo dentro do processo judicial, possam buscar essa autocomposição. Né? Fora isso, a gente vê que a própria administração pública vem incentivando os meios consensuais de resolução de controvérsia, ou pelo menos alguns meios alternativos ao judiciário, colocando em contratos públicos, contratos da administração pública, previsões de arbitragem, previsões de mediações obrigatórias, de dispute boards, ou seja, de elementos que possam as partes, mesmo o Estado sendo um dos contratantes, levar a um entendimento, tentar levar essa discussão desse possível litígio ao entendimento autocompositivo e não diretamente para um litígio, seja em arbitragem, seja no Poder Judiciário. Enfim, a gente vê diversos grandes litígios também, aí é mais um sinal da sociedade agindo, aceitando essa ideia de que a gente tem que acabar com essa cultura da litigiosidade. Vários casos emblemáticos. A gente tem o caso do Cassino com a Bili Diniz, onde se iniciou um processo muito desgastante, judicial e também arbitral, e depois as partes resolveram o assunto, não na esfera arbitral nem na judicial, acabaram celebrando um acordo depois de um exaustivo processo de negociação. Outros casos também muito famosos, da compra da Cosan, das linhas férreas da ALL, que se iniciou com um processo judicial muito intenso, depois desencambou num processo judicial, e acabaram num processo arbitral, e acabaram as partes depois fazendo um acordo, entendendo exatamente que o litígio não atendia a nenhum desses interesses. O litígio apenas encarecia a solução do problema, o litígio apenas postergava a solução do problema. E que se não há
se não é possível se chegar a implementar aquilo que uma das partes deseja, então que pelo menos se chegue ao melhor acordo possível, ou à situação de composição melhor possível para aquela situação. Na verdade, tudo isso que está por trás os operadores estão fazendo uma análise econômica do direito. Então, estão começando a ver que, às vezes, é mais vantajoso você compor, você abrir mão de determinadas pretensões que você tem e buscar uma solução consensual, do que simplesmente submeter um litígio a um processo judicial ou arbitral, sem antes fazer essa tentativa, né? Então, assim, o que a gente precisa agora, então, é entender que existe essa mudança de cultura, do litígio para aquela cultura de buscar o acordo satisfatório. É assim que a gente tem colocado essa mudança de cultura, essa guinada de posição. E a sociedade brasileira precisa evoluir para também saber se autocompor, sem a intervenção do Estado. Isso é muito importante. O Estado está aqui para nos auxiliar quando realmente for impossível que as partes e todos os nossos cidadãos, empresas, pessoas físicas ou jurídicas, não conseguimos alcançar por vias próprias, né, por conta das nossas próprias ações, a composição desses litígios. Enfim, essa não é uma experiência nacional, ou seja, não é uma experiência que está acontecendo no Brasil, ou seja, um fenômeno que a gente identifica apenas no Brasil. A gente vem aqui em países do primeiro mundo, mais desenvolvidos em termos de solução de controvérsias, que os métodos mais adequados ou alternativos ao Poder Judiciário têm sido muito utilizados. Vou dar alguns exemplos para vocês. Nos Estados Unidos, é um exemplo muito importante, porque é um dos lugares onde mais tem advogados no mundo, né, só perto do Brasil. É importante a gente saber que no Brasil existem mais faculdades de direito do que existem em todos os países do mundo. Né? Aqui existem mais de 1.200 faculdades de direito, que não existe 1.200 faculdades de direito, pelo menos nos países mais desenvolvidos. Lá nos Estados Unidos, é o lugar onde mais tem advogados, e ninguém pode dizer que o advogado nos Estados Unidos não ganha muito dinheiro, né, ou que não tenha trabalho. Lá já está incutido na cabeça tanto dos operadores do direito, que são os advogados, os juízes, os promotores, né, os procuradores de justiça, tanto também dos usuários da justiça, né, os clientes, as pessoas físicas, jurídicas, de que negociar é muito mais barato e soluciona muito mais rápido o conflito, com custos bem menores. Todo mundo sabe que litigar nos Estados Unidos é muito caro, custa dinheiro, mas mesmo considerando um processo com custo barato que nós temos no Brasil, a gente não faz esse raciocínio que eles fazem lá, que é a análise da solução versus economia versus custos. Né? A hora do mediador lá nos Estados Unidos varia bastante, mas uma hora média varia em torno de 200 a 400 dólares. E lá, ou seja, não é uma hora barata. Né? Não é uma hora barata se comparar com os preços que são praticados normalmente aqui no Brasil. E se você verificar, lá, mais de 70% das controvérsias, de todas as controvérsias, de todas as espécies, terminam em acordo, antes mesmo de buscar uma ação judicial. E mesmo depois que se inicia essa ação judicial, mesmo assim, essas ações judiciais, muito poucas ações judiciais terminam por sentença, ou seja, são levadas efetivamente a julgamento. E lá tem alguns dados. Menos de 0,1% das ações coletivas dos Estados Unidos terminam em julgamento. Todas elas terminam por acordo. Os números variam bastante, porque lá a justiça estadual é muito forte e cada estado tem o seu código de processo, enfim, a sua sistemática e a sua forma de litigar. Né? Mas tem notícia de que muitos desses acordos são feitos antes de se dar o processo e menos de 30% desses processos realmente são encerrados com sentença. Então, veja, lá a cultura da litigiosidade está ultrapassada. Lá, você levar um caso a julgamento é a última ratio, é a última opção que você tem. Né? Enfim, é interessante ver que isso não significa uma perda de mercado de trabalho para os advogados, muito pelo contrário. Lá os advogados ganham muito bem e tem um mercado de trabalho muito grande. Vejam, todos os advogados, pelo menos lá nos Estados Unidos, que lidam com essas negociações pré-litigiosas, ou depois que deu o processo, nas negociações
endoprocessuais, ou seja, dentro dos próprios processos já em curso, 70% do tempo deles é dedicado à negociação, a tentativas de conciliação, a tentativas de mediação de conflitos. Ou seja, 30% desses advogados de litígio, 30% do tempo deles é dedicado efetivamente ao litígio. Vejam, essa é uma outra realidade. A gente, para caminhar nisso, vai demorar algum tempo, mas esse é o futuro. Essa é a posição que a gente vê em países de primeiro mundo, países mais desenvolvidos que o nosso, pelo menos em termos de solução de controvérsias. No Japão, por exemplo, é uma cultura oriental, uma cultura bem diferente da nossa, mas é uma cultura de não ter litígio. Lá, existem muito poucos advogados no Japão, é uma coisa bem interessante, né? Eu não tenho dados oficiais sobre isso, mas eu sei que existem muito poucos advogados exatamente porque ninguém chega no litígio, ninguém litiga, é muito difícil você ir para uma corte lá no Japão. E aí a gente, por outro lado, vamos guinar para a Europa, vamos ver como é que funciona os países europeus, vamos para a Inglaterra, para o Reino Unido. Lá tem uma universidade que é muito conhecida quando se trata de discussões de arbitragem, meios alternativos, que é a King Mary University of London. Lá eles têm uma School of International Arbitration, e lá eles, né, essa escola de arbitragem internacional, junto com a Pricewaterhouse, elaborou um estudo, uma pesquisa, está divulgada lá no site da Queen Mary, quem quiser dar uma olhada lá. 88% das empresas consultadas utilizam a arbitragem como meios de solução de suas controvérsias. Ou seja, a gente tem aqui quase 12% das empresas que vão para o judiciário. 88% das empresas não vão para o judiciário, buscam meios alternativos. E aí, tanto arbitragens com cláusulas escalonadas, com soluções preparatórias, arbitragens de mediação, de conciliação, enfim. E a experiência dessas empresas é muito boa também. 80% dessas empresas que se utilizam da arbitragem aprovam a arbitragem como solução alternativa e continuarão utilizando. Lá você ainda tem a utilidade da arbitragem e a sua utilização efetiva com grande receptividade pelas empresas, com base na flexibilização do procedimento, na especialização dos atos, o sigilo, né? Nem sempre você quer que o seu litígio seja levado a público. Enfim, todos eles, então, todos esses países, tanto Inglaterra, Estados Unidos, Japão, e eu poderia falar aqui de tantos outros, tem essa cultura da litigiosidade já como algo ultrapassado, e que as partes precisam buscar os seus meios para tentar resolver os seus problemas e levar para o judiciário exatamente aquilo que merece ser levado para o judiciário. Nesse contexto, é muito importante a gente tratar, então, de como é que a gente classifica esses meios alternativos, esses meios adequados. O que está sendo colocado aqui é que, em vez de você pensar em meios alternativos, ou seja, vamos colocar o judiciário em segundo plano, a ideia não é essa. Eu acho que a gente precisa desenvolver aqui uma solução, uma análise de adequação desses meios alternativos de soluções de controvérsia. Então a gente precisa achar, se o judiciário não resolve o problema, porque ele demora, porque as decisões são muito variadas, você não tem segurança jurídica, então qual seria o outro instrumento à disposição das partes para tentar resolver os seus problemas, né? E eu colocaria dizendo para vocês que essas soluções são várias delas, eu vou falar pelo menos aqui das principais. Elas estão divididas em dois grandes grupos. As soluções adjudicadas, né, assim como funciona o Poder Judiciário, né, que uma solução alternativa a isso seria a arbitragem. Então, a arbitragem nada mais é que aquela possibilidade de você levar para um juiz privado, né, um juiz indicado pelas partes ou da confiança das partes, para que essa terceira pessoa decida o litígio entre duas partes. Né, basicamente isso. Mas mesmo a arbitragem, ele não é propriamente um meio alternativo ao judiciário, porque você ainda está dentro de uma solução adjudicada. Óbvio que, em alternativa ao Poder Judiciário, você pode recorrer à arbitragem. Mas mesmo a arbitragem ainda continua sendo uma solução adjudicada. É uma solução inovadora, uma solução talvez mais rápida, mais adequada em determinadas hipóteses? Sim, mas ainda você continua
não se utilizando de métodos autocompositivos, ou seja, você ainda precisa que alguém diga se você tem ou não tem o direito, em que medida você tem ou não tem esse direito. Se a gente caminhar, então, para esse outro grande grupo de soluções alternativas, a gente vai para soluções chamadas autocompositivas. São aquelas baseadas não na decisão de um terceiro sobre um litígio, mas, em sim, uma solução consensual, onde as próprias partes, né, um pretendente e aquele que resiste a essa pretensão, sentam numa mesa e decidem por si só resolver esses conflitos. Né? Então, assim, quais são esses meios? Eu vou falar dos mais conhecidos, que são a mediação, a conciliação e os processos de negociação. Para a gente pontuar, para saber exatamente do que a gente está falando, a mediação, basicamente, é uma ciência, ela tem técnicas próprias para isso, então esse trabalho de mediação, ele possui um método de estudo e técnicas próprias, tá, para ser colocado, onde o mediador funciona como um facilitador das partes, onde ele vai unir as partes, ele vai fazer com que as partes se aproximem, as partes às vezes estão muito imbuídas daquele litígio, daquele ranço, daquela ausência de paciência para ouvir a parte contrária, e vai tentar aproximar essas partes. Mas essa facilitação, essa aproximação do mediador, ele atua sem propor algumas saídas, sem tomar parte no litígio, sem dizer quem tem razão, quem não tem, e sem se envolver na elaboração de soluções de litígio. As soluções, as propostas de acordo, elas partem das partes mesmo, onde o mediador vai fazer com que essas partes tenham mais intenção, tenham mais fôlego, tenham mais paciência para que elas possam se autocompor. Na conciliação funciona um pouco diferente. O conciliador é um facilitador, ele vai unir as partes, ele não vai tomar partido de nenhuma dessas pretensões, né, ele não vai falar quem tem razão, quem não tem, mas ele vai agir de forma mais ativa, propondo saídas, ele vai tentar bolar soluções para a resolução do conflito, ele pode eventualmente emitir algumas opiniões, proceder a um processo de convencimento das partes para que elas possam reconhecer qual é a posição jurídica delas, né, o que elas podem realmente ceder, o que elas realmente têm de direito, e aí, então, poder chegar de uma forma mais simples e mais direta a uma conciliação. Então, a diferença básica entre a mediação e a conciliação é que o conciliador ele atua de uma forma bem mais ativa, propondo, intervindo melhor no conflito. E a negociação, também, da mesma forma, é uma ciência que tem técnicas e métodos próprios, e ela funciona da mesma forma como um facilitador, como um indutor para que as partes possam se autocompor. Porém, na negociação, o negociador ele toma partido. O negociador ele funciona como um procurador de uma das partes que vai tentar, ao mesmo tempo, trazer o seu cliente à razão, trazer o seu cliente, o seu constituinte, para uma realidade da qual ele identifica que seja mais próxima do possível do que ele entende como certo ou errado. E, por outro lado, também estabelecer um canal de comunicação melhor com a parte contrária, que pode ser a própria parte ou também por meio de um procurador. Normalmente, o processo de negociação ocorre com as duas partes, né, envolvidas, os dois litigantes, nomeando cada um o seu negociador, e os negociadores é que vão tratar pessoalmente sobre esse litígio. É um método bem eficiente, mas com o negociador funcionando e agindo de uma forma parcial. Ele age de forma a defender os interesses do seu cliente. Mas isso aí é uma ressalva que eu gostaria de colocar para vocês, já que um dos temas é a própria negociação empresarial. O negociador tem que agir em nome de uma das partes, mas ele nunca pode agir para fomentar o litígio. Ele tem que sempre agir de forma a tentar buscar uma solução consensual a esse litígio. E ele tem que agir com muitos poderes. A parte, na hora que institui um negociador, ela tem que outorgar a esse negociador alguns poderes, muitos poderes, às vezes poderes muito amplos, para que ele possa, na medida do possível, buscar uma melhor alternativa para um acordo que seja negociado. Ou seja, na verdade, o negociador ele tem uma dupla função. Ele tem a função não só de buscar uma negociação perante a parte contrária, perante o outro litigante,
mas também um trabalho de convencimento do seu próprio constituinte de que precisa ser deixado de lado aquela política do perde e ganha, ou seja, a parte que entra na negociação falando eu tenho que ganhar e a outra parte tem que perder. Essa é uma posição de litigante, não uma posição de negociador, uma posição de autocomposição. A política aqui é a implementação de uma política de ganha-ganha. Por isso que não pode trabalhar o negociador de forma a fomentar o litígio e tentar subjugar a pretensão da sua contraparte e a pretensão do seu cliente. A ideia é que busque o negociador, mesmo sendo agindo como parte interessada de um dos litigantes, buscar uma autocomposição, uma solução consensual do conflito. Né? Então, assim, basicamente, quais são de todos esses meios, quais são os meios que estão sendo utilizados hoje fora do judiciário? Primeiro, pelo método de adjudicação, a arbitragem tem sido muito utilizada no âmbito, pelo menos empresarial, como método de solução de controvérsias, mas é uma solução ainda adjudicada. E como um passo antes de chegar à arbitragem, a negociação tem sido um método muito bem utilizado para se colocar as partes num patamar onde um acordo seja possível, mesmo naqueles casos onde o estresse das partes já chegou a um nível que, em tese, uma negociação pessoal entre elas, se mostre o judiciário ou uma solução adjudicada, como por exemplo a arbitragem, como a única alternativa. Tá? Enfim, nesse contexto todo, a gente está colocando aqui como a arbitragem ou a própria negociação como novas fronteiras a serem ultrapassadas. E o que o futuro demandará desses profissionais do direito, eu digo futuro no curto prazo, inclusive, principalmente dos advogados, né? O que esse contexto de abandono da litigiosidade vai exigir desses advogados ou desses operadores do direito no futuro muito próximo? Primeiro, né, enfim, uma aptidão para negociar, para mediar ou para conciliar, com técnica e método. Então você vai precisar dominar esses meios alternativos de solução de controvérsias, de autocomposição, para poder realmente chegar no objetivo que é a autocomposição. Entender que a gente negocia todo dia e isso já nos capacita para negociar um litígio empresarial, a gente vai incorrer num erro muito frequente. Porque, novamente, vamos lá, a gente precisa tratar tanto a negociação, como a mediação, como a conciliação, como métodos que exigem uma ciência, um estudo, uma técnica a ser aplicada de forma bem incisiva, dependendo do litígio que você vai tratar. A gente ainda também tem uma outra demanda para os profissionais de direito, que é não só criar e estabelecer um critério de análise de riscos dessa decisão de ir para o judiciário ou ir para um método de solução adjudicada, ou buscar o consenso, ou buscar um método alternativo de solução, um método de autocomposição. Então você ainda precisa entender, você como profissional, que você tem que estabelecer critérios. Critérios de como? Eu colocaria aqui, basicamente, nessa primeira conversa que a gente está tendo, de análise de riscos e de custos versus benefícios de cada uma dessas alternativas frente ao litígio que está sendo colocado. Uma outra demanda que o futuro vai trazer para os profissionais é aquela de você estabelecer novas formas de cobrança. O advogado de litígio está muito acostumado a cobrar pro labore êxito. Olha, tudo bem, para entrar com uma ação é tanto, para eu cobrar, se eu ganhar, vou ganhar um tanto, um FII de sucesso na ação. Então a gente vai ter que buscar outras formas de contratação e outras formas de cobrança de honorários para estabelecer, inclusive, a prestação de serviço numa negociação, numa mediação e até mesmo numa conciliação. E é óbvio que a gente tem que também pensar em como é que a gente pode fechar as portas e incentivar os nossos clientes, né, incentivar as partes, nós como operadores de direito, a buscar esses meios alternativos. O principal deles é instituir instrumentos e procedimentos que facilitem essa solução consensual, que vai desde a realização de contratos, adesão a meios alternativos, tentar buscar cláusulas compromissórias ou de vinculação a processos prévios de mediação, conciliação ou de negociação, como é que a gente pode utilizar os centros institucionais de mediação ou de conciliação, tudo mais. Enfim,
Então, todos esses instrumentos, esses procedimentos, eles visam também melhorar o trabalho, tanto do profissional de direito quanto da própria parte, de se ver dentro de um litígio, de buscar essa solução consensual. Se já existe isso previamente colocado no contrato, ou previamente estipulado, ou conversado com as próprias partes, tende-se a buscar esses métodos de uma forma mais natural do que a busca pelo litígio. Hoje, como a litigiosidade está muito enraizada na cultura, a primeira opção vai ser sempre o judiciário, vai ser sempre a briga, o litígio. Então a gente precisa tentar antever esses litígios e buscar nos instrumentos contratuais pertinentes um certo incentivo, uma certa, inclusive, disposição sobre a adoção desses meios alternativos. Enfim, dentro desse contexto todo, eu poderia resumir que todas essas demandas eu resumiria numa única aptidão, que é a aptidão mais importante, que é buscar a adequação do litígio que é trazido para nós, né, para nós operadores de direito, com esses meios alternativos. Porque, às vezes, a arbitragem pode ser um meio interessante, mas para esse litígio é melhor você buscar uma mediação ou um processo de negociação, né? Então, você precisa avaliar muito bem e criar métodos, criar instrumentos para você fazer esse trabalho de adequação. O grande desafio será, né, a adequação desses meios a determinados litígios. Porque todos eles têm o seu valor, todos eles têm a sua aplicação prática, todos eles têm a sua efetividade, desde que se utilizados da forma correta dentro dos seus litígios específicos. A taxa de êxito que você vai buscar dentro desses métodos vai ser tão grande quanto a adequação positiva que você fizer desses litígios. Então, quanto melhor a adequação, melhor a solução. Quanto mais adequado for a escolha do instrumento para a solução das controvérsias, mais chance ele tem de dar certo. E essa é, em suma, a grande aptidão que vai exigir dos profissionais nos próximos tempos. Enfim, qual é o encaminhamento que a gente pode dar a esses elementos dentro da perspectiva do operador do direito, né? Primeiro, a gente precisa mudar uma cultura interna, né? A gente precisa mudar a cultura desse próprio operador. Se a gente falar no poder público, a gente está tratando aqui também dos advogados públicos, do Ministério Público, dos advogados de empresas públicas, todos que já têm se utilizado da arbitragem. O próprio Ministério Público, quando celebra termos de ajustamento de conduta, os TACs, quando no juízo criminal coloca as delações, os acordos de delação premiada na mesa para uma negociação, todos eles já colocam, já se mostram muito afeitos ou então abertos a esses meios alternativos de solução de controvérsia. Mas pensando na advocacia, no operador do direito, que vai estar tratando disso no seu dia a dia, a principal seria a gente colocar um processo, primeiro, de orientação da sua equipe, né, de que a gente deve buscar esses meios antes de buscar um litígio, e principalmente dos nossos clientes. Então, você advogado, você até advogado de empresa pública, deve estabelecer previamente esse litígio, conversas, expondo para ele o que está acontecendo, qual é a nova visão de mercado, os seus critérios de análise de risco, de adequação, isso sendo colocado no cliente. Quanto mais cedo você colocar, quanto mais cedo isso for colocado, mais fácil fica a busca ou a opção desses meios alternativos, né? O segundo ponto seria, obviamente, a qualificação desses profissionais a essas novas técnicas. São ciências, né? Você se tornar um negociador requer prática, requer estudo de uma técnica para isso, e assim também a figura do conciliador e do mediador, né? Então a gente precisa buscar esse aperfeiçoamento técnico. A gente precisa voltar a estudar, a gente precisa conhecer. Nesse processo de conhecimento é importantíssimo. Se você não tem ainda uma prática para instituir procedimentos, para instituir processos, você pode, pelo menos, buscar conhecer as câmaras de mediação, arbitragem e conciliação, né? Quais litígios são adequados a cada uma dessas câmaras, conhecendo seus regulamentos, seus custos, enfim. Então, eu separaria nesses três
grandes formas de você dar encaminhamento interno a esse processo de adequação a essa nova realidade. Vou dar alguns exemplos práticos do que a gente pode fazer. Primeiro, a gente pode criar núcleos de pesquisa e estudo para essas aptidões, a gente pode criar dentro dos próprios escritórios, dentro das empresas, né, fazer um trabalho interdisciplinar com a área do comercial, com a área do jurídico, a área do comercial com a área do compliance. Então, colocar todas essas pessoas para discutir esses meios de solução, né? Inclusive, esses núcleos de pesquisa, esses núcleos de discussão são muito importantes, e o IBMEC tem se tratado disso com uma série de eventos e de grupos de conversação de pesquisa, com destaque ao nosso grupo de arbitragem, meios alternativos e soluções de controvérsias, onde a gente está discutindo academicamente e na prática como é que funciona essa aplicação dentro da enorme gama de litígios existentes. A gente pode trabalhar também, um outro exemplo prático, na melhoria da técnica da redação dos contratos. Então a gente pode criar cláusulas escalonadas, onde você impõe a parte, antes de buscar o litígio, a se submeter a um processo de negociação, conciliação ou mediação prévios, sempre com um limite de tempo, com um procedimento já pré-estabelecido, tudo para facilitar esse acesso aos meios alternativos. A gente pode trabalhar com negócios jurídicos processuais prévios ao litígio, então a gente pode colocar, inclusive, dentro dos contratos, como é que vai se dar esse futuro litígio, né? Mesmo dentro do litígio, já havendo litígio, né? A gente pensando que, poxa, já estou numa situação de já existe um processo em curso, mas eu estou vendo que o processo não vai resolver o problema. Então a gente pode celebrar os negócios jurídicos processuais, inclusive durante o litígio, levando à homologação judicial. A gente pode colocar não só aqueles contratos, falando um pouco das cláusulas escalonadas, mesmo no processo em curso, que a gente vai suspender para submeter a um processo de mediação organizado por uma câmara de mediação, ou então a gente vai submeter suspensão do processo para que as partes possam, constituindo mediadores, ou conciliadores, ou até negociadores próprios, colocarem o litígio em discussão fora do judiciário. Enfim, pode simplesmente se escolher uma câmara para organizar isso entre as partes. Então, existe uma série de elementos que a gente pode tratar nesse ponto. A gente tem que entender que a arbitragem pode até ser um meio de solução interessante para a resolução de controvérsias, mas ela precisa ser submetida a um processo de adequação. Então, a arbitragem é muito cara? Tudo bem, a gente pode pensar em câmaras arbitrais mais baratas, e para isso você precisa conhecer as câmaras. A gente pode pensar em procedimentos, ou então processos arbitrais mais expeditos, né? Ou seja, mais curtos, em vez de você pensar num tribunal arbitral de 3 árbitros, podemos pensar em tribunais arbitrais de 1 árbitro, tudo para evitar os custos, evitar o prolongamento da discussão nesses âmbitos. A gente precisa desmistificar, né, a arbitragem como um meio consensual. A arbitragem não é um meio consensual de solução de controvérsias. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar. Mas que a arbitragem nos coloca, pelo menos no palco da arbitragem, nos coloca de uma forma muito mais fácil para acessar esses meios de autocomposição, de acesso, pelo menos, de meios onde o diálogo das partes pode ser incentivado, né? A gente pode pensar até, discutindo aqui outras questões dentro de um processo judicial, lá, os negócios jurídicos processuais, a gente colocar aqui como produções antecipadas de prova, medidas cautelares preparatórias, até a produção da prova antecipada, aquele direito autônomo que o CPC traz à parte, para que ela tenha o direito autônomo de produzir determinada prova, e a gente poder pensar, então, em mensurar o que é devido e quanto é devido antes de se iniciar um processo de mediação. Então, você usa o judiciário, não totalmente, mas você usa o judiciário a seu favor, onde você pode criar um ambiente para discussão daquela prova, sem gerar qualquer tipo de discussão de direito. Então, a gente vai produzir a prova, vamos saber se houver esse dano, de quanto seria. E
ao invés de colocar já as discussões sobre responsabilidade, quem deve contribuir, quem contribuiu ou não para a realização desse dano, a gente vai discutir de quanto a gente está tratando. E depois volta para uma esfera extrajudicial para discutir outras questões fora do judiciário, em processo de negociação, conciliação ou até mesmo mediação. A gente pode pensar em dispute boards, então a gente pode pensar em casos ou contratos de relação continuada, ou contratos complexos que envolvem determinadas partes diferentes trabalhando no mesmo escopo. Então a gente pode colocar, olha, para qualquer litígio, vamos buscar aqui um grupo de pessoas que vai resolver ali de uma forma bem mais expedita todos esses problemas que a gente pode encontrar aqui na execução desses contratos, porque a gente contrata hoje, vai continuar a contratar durante muito tempo, às vezes anos, né? Então, e esse desgaste nessa negociação pode ser um dos motivos também para chegar num ponto onde o litígio seja a única alternativa. Isso é muito comum, a adoção desses dispute boards dentro dos contratos de construção, os contratos de incorporação imobiliária e também do agronegócio. Enfim, são muito pouco explorados nas contratações normais, os contratos financeiros, os contratos de parceria, inclusive os contratos societários, né, entre sócios ou entre empreendimentos societários, joint ventures e tudo mais. A gente pode pensar nesses instrumentos como o dispute board, né? Enfim, dentro desse panorama, que eu tentei aqui falar rapidamente de todos eles e tentar dar essa pincelada final sobre como que a gente pode tratar neles de uma forma um pouco mais concreta, eu vou encaminhando aqui para uma conclusão. Qual seria a conclusão de tudo isso? A gente pode pensar que essa é uma tendência que logo vai passar e que a gente vai, daqui a pouco, a gente nunca vai conseguir largar o judiciário. Realmente, é verdade. Essa é a primeira conclusão. O judiciário nunca vai deixar de existir, a gente nunca vai pensar num meio que substitua o judiciário. O judiciário tem a sua função constitucional, inclusive, deve ser prestigiada. O judiciário entende dessa sua postura, o CNJ vem trabalhando com isso, os tribunais superiores também, mas o que a gente precisa aceitar é que há uma mudança cultural de que o judiciário, cumprindo o seu papel, que não é de resolução de todos os conflitos, de todas as controvérsias existentes em todos os cidadãos brasileiros, em todas as empresas do Brasil, de todos os negócios que se fazem no Brasil, o judiciário não pode ser o único instrumento. Essa desmistificação é que a gente tem que levar em consideração. E essa mudança cultural que está ocorrendo aqui, iniciativa legislativa, em alguns setores da economia, principalmente nas questões empresariais, é uma mudança cultural inicial, mas que já está ocorrendo. E, se a gente pensar no crescimento da nossa economia, essa mudança cultural vai se implementar num curto espaço de tempo, ou no mínimo no médio espaço de tempo. Eu estou falando aqui em coisas de até 5 anos, a gente ter um panorama completamente diferente na atuação empresarial em resolução de controvérsias. Tá? Se a economia, inclusive, se houver uma aceleração na retomada da economia, a tendência até que esse prazo possa até ser encurtado. Então a gente está colocando aqui numa mudança cultural que já está ocorrendo e que vai ser implementada, eu digo, num prazo muito conservador, nos próximos 5 ou no máximo 10 anos. E eu digo, no máximo 10 anos, para mudar totalmente o mercado de atuação desses operadores do direito no Brasil. Tá? O futuro desses advogados deve ser, como a gente já colocou, enfrentar esses desafios buscando por esses caminhos que eu já assinalei aqui, pelo menos alguns deles para vocês. O futuro, então, exige que esse profissional inicie desde já um domínio de pelo menos algum desses meios alternativos de solução de controvérsias. A sua aplicação prática e o advogado ou operador de direito ter condições plenas de poder fazer aquele processo de adequação, ou seja, de escolha de qual meio ele vai se valer em alternativa ao judiciário. Esse método de adequação é tão importante quanto a própria adoção, porque se você escolhe o método equivocado, muito provavelmente você não vai chegar num resultado efetivo. E aí, eu já encerro aqui minha apresentação, vou começar a abrir aqui para algumas perguntas que já estão chegando para mim, falando o seguinte:
Quem não se adequar a essa nova realidade vai se tornar obsoleto. Vai ser colocado literalmente de lado no mercado de trabalho. Num espaço de tempo, eu digo, de 5 anos, a gente já vai ter aqui advogados completamente obsoletos. Vai ser como se fosse hoje em dia um vendedor de chapéu ou um vendedor de bengala em pleno século XXI. Você ainda vai encontrar mercado para isso, talvez irrisório, mas o mercado já se mudou, a cultura já mudou, ninguém mais usa bengala, né, artesanal, ninguém usa chapéu, ninguém manda fazer chapéu. Então, assim, a gente vai ver uma série de advogados como esses vendedores de chapéu. Enfim, essas foram as rápidas palavras que eu tinha para falar para vocês, e eu tenho aqui algumas perguntas que estão chegando para mim. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta, acho que aqui da Daniela de São Paulo. Tá? Professor, a arbitragem é muito cara e não vejo ela como uma ferramenta adequada para litígios menores ou com conteúdo econômico reduzido. Qual a alternativa para esses casos? Veja só, Daniela. Uma das perguntas aqui é bem interessante, eu até mencionei isso no decorrer da minha apresentação. Você tem a arbitragem como um meio alternativo caro, porque realmente hoje a arbitragem é utilizada naqueles grandes litígios, depois litígios entre empresas e tudo mais, e se utiliza de câmaras arbitrais que tem um custo realmente alto. Uma das principais câmaras do Brasil, a gente pode precificar, a gente sabe como é que elas funcionam, existe um custo de saída de pelo menos R$600 mil. Ou seja, se você não quer gastar R$600 mil apenas para fomentar a solução desse litígio, então você tem que procurar outras alternativas. Se R$600 mil acaba sendo para você, numa negociação empresarial, valor muito caro, realmente você tem que buscar uma alternativa. Outra alternativa à arbitragem? Não, a arbitragem ainda pode ser adequada, desde que você procure câmaras arbitrais que são focadas em litígios empresariais mais simples, mais baratas, com valor de envolvidos muito menores. E aí o seu custo, evidentemente, será reduzido, o custo de árbitro. Ou então você pode buscar uma arbitragem, mesmo nesses centros mais baratos, que tenham procedimentos expeditos, com um árbitro só, com procedimentos bem mais simplificados. Evidentemente, se o seu litígio é um litígio com valor pequeno e você busca um exaurimento de todos os meios probatórios, isso tem um custo. A questão aqui é você achar a alternativa melhor com relação ao custo-benefício que você quer tratar. Né? Eu tenho aqui uma outra pergunta da Rafaela Rebouças. Eu tenho uma dúvida. Quais os limites para os negócios jurídicos processuais? Como utilizar isso para aproximar o processo judicial da arbitragem? Né? Usando aqui um palavreado bem chulo, que a gente é quase uma conversa de bar, alguns processualistas têm falado que os negócios jurídicos processuais é a arbitragem do pobre, ou é a arbitragem de quem não tem condição de pagar o custo de um processo arbitral. Em termos de limites, eu colocaria o seguinte: os negócios jurídicos processuais têm os limites ali nos poderes do juiz. As partes podem dispor sobre o procedimento. As partes podem estabelecer o procedimento que eles querem seguir no processo judicial. Por exemplo, podem limitar acesso a recursos, dizer que a sentença judicial será suficiente para resolver o litígio. Muitas das reclamações é que o processo judicial demora demais. Bom, por que não acabar com os recursos? Por que não criar, por exemplo, situações onde não haverá agravos de instrumento? Por que criar, então, situações processuais onde a parte aceita a sentença judicial como uma sentença definitiva? Então, eu acredito que ao se fazer isso, acabar com recursos, eliminar recursos interlocutórios, daquelas decisões que são previstas no curso do processo, a gente está aproximando muito o processo judicial de uma arbitragem. Enfim, e o limite maior é o seguinte: realmente não dá para limitar os poderes do juiz. Não dá para você colocar como o juiz deve decidir uma causa, como você pode falar para o juiz limitar o acesso à informação do juiz. Eu acho que esse é o grande... se há algum consenso, mesmo assim admite alguma controvérsia, mas o grande consenso é que você não pode limitar os poderes do juiz. Tá?
nos negócios jurídicos processuais. Tem uma outra pergunta aqui da Luísa Medeiros. Professor João Paulo, convencer o advogado de que um acordo é um bom negócio, não acho difícil. Como convencer o cliente disso? O cliente que nos procura para entrar com o processo não pode entender que essa alternativa de acordo prévio é uma demonstração de fraqueza? Realmente, é por isso que eu mencionei para vocês. Convencer o advogado realmente não é mais fácil do que convencer o próprio cliente, porque realmente o cliente está dentro do litígio, ele é parte, ele é a pessoa que está passionalmente vinculada àquele litígio. Então, realmente, você falar para ela, não, deixa disso, vamos conversar, vamos tentar achar uma solução aqui que não demande tanto esforço seu, ou que não vai demandar tanto esforço, realmente é um processo mais difícil. Para um cliente que realmente está imbuído dessa cultura de litigiosidade, um diretor jurídico de uma empresa, ou até uma pessoa física, um empresário, que nunca viu um processo de negociação, e a única coisa que ele ouviu é a arbitragem como um meio muito caro para se resolver o problema, realmente é um processo difícil. Como o advogado deve fazer isso? Primeiro, tratar isso de forma antecipada. Então, se você já tem um cliente, você trata com ele, então já outros assuntos, antes de surgir um novo litígio, converse com ele, vai até o escritório dele, explique como é que funciona esses meios alternativos, prepare uma apresentação, né? E isso pressupõe uma preparação prévia sua, né? Mas leve a ele alternativas. Na hora de você fazer um contrato, elaborar um contrato para ele, diga para ele que existem outras soluções, que você pode, pelo menos, estabelecer alguns determinados litígios para que você possa prever que esses litígios sejam resolvidos de outra forma. Enfim, então existe um trabalho prévio que você pode fazer para que quando o cliente chegar numa situação de que ele vai te trazer um litígio, ele já sabe, ele já tem esse background, ele já tem esse pano de fundo, e aí fica muito mais fácil você colocar ele numa situação onde ele possa vir a aceitar a se meter no processo de negociação. E aí, evidentemente, você mostrar essa alternativa de forma não demonstrar uma fraqueza sua na prestação de serviço, aí é da habilidade de cada um, você tem que mostrar para ele que na técnica você vai trazer para ele muito mais retorno do que uma solução adjudicada, uma solução vinda pelo Poder Judiciário. Tá? Tem uma outra pergunta aqui da Juliana Leite. Se eu já estou com um processo judicial correndo, eu posso ir para uma arbitragem ou para um processo de negociação? E o contrário, ou seja, se eu tenho um contrato com cláusula de arbitragem, como faço para ir para o judiciário ou para um processo de negociação? Veja, são duas perguntas diferentes. A primeira é o seguinte: se já existe um processo judicial correndo e você não tem uma cláusula compromissória, você não tem como ir para um processo de negociação ou ir para uma arbitragem se não houver consenso entre as partes. Então, se autor e réu não forem até o processo e aceitarem ir para um processo de negociação, ou de arbitragem, ou de conciliação, realmente você está obrigado a se submeter a um processo judicial. Por isso que é muito importante você tentar estabelecer nos contratos, nas relações jurídicas dessas partes, essa cláusula compromissória, essa cláusula de arbitragem. Porque uma vez assinada essa cláusula de arbitragem, o inverso também vale. Uma vez assinado um compromisso arbitral, uma cláusula compromissória, você não pode ir para o judiciário. Você está vinculado, você abriu mão do judiciário, você renunciou à jurisdição estatal para a resolução do seu conflito e você está levando o seu conflito para uma arbitragem. Né? Evidentemente, se você tem o contrato, então, e você quer instaurar um litígio, se o contrato prevê causa compromissória, você então está obrigado a instaurar um processo judicial. Existem as medidas urgentes, você pode buscar medidas urgentes para tentar buscar o judiciário, mas como um resíduo de competência, ou seja, enquanto não instituído ou formado o tribunal arbitral, você pode ir para o judiciário e naquele vácuo entre a instauração do litígio e até a formação do tribunal arbitral, com a nomeação dos árbitros,
né, e aquela assunção de competência dos árbitros para decidir a controvérsia, o judiciário atua como uma jurisdição em paralelo, uma jurisdição complementar, né, e prévia ao juiz arbitral. E aí, instituída a arbitragem, o Poder Judiciário perde competência, perde jurisdição, e todos aqueles assuntos passam a ser tratados dentro do ambiente da arbitragem. Tá? Eu tenho... eu acho que foram todas as perguntas aqui respondidas, mas enfim, eu acho que eu já avancei bastante, respondi aqui as perguntas que foram feitas até o momento. Eu gostaria, então, agradecer vocês pela participação. Eu gostei muito de estar aqui com vocês trocando essas ideias, né, trocando essas impressões que eu tenho do mercado, da cultura, e quero terminar com vocês agradecendo mais uma vez a nossa presença. O IBMEC está de portas abertas para vocês, não só para discutir essas questões dos nossos núcleos de pesquisa, dos nossos centros de pesquisa e negociação e arbitragem ou de aprimoramento profissional, como também nos nossos cursos de pós-graduação e graduação para quem quer se iniciar na carreira jurídica já com essa vertente, com uma proposta institucional, uma proposta didática, já aceitando e incorporando essa nova vivência, essa nova cultura do nosso país. Muito obrigado a todos e a gente vê numa próxima oportunidade. Um abraço.